Olá, amados. Vou falar aqui sobre a graça, os benefícios da graça e a graça nos tempos atuais. A graça, ela é algo fundamental na vida do crente e muitas pessoas acham que o período da graça, a dispensação da graça, é um período molezinha, que ninguém precisa fazer um exame de consciência. Muito pelo contrário. Vemos um texto conhecidíssimo de Ananias e Safira, que no período da graça, eles mentiram, aquele episódio das propriedades, mentiram para Pedro e mentiram ao Espírito Santo, que eram mortos. Você tem também o caso no período da graça, já no Novo Testamento também, de Herodes, que o tetrarca, que ele foi comido por um bicho, porque não deu glória a Deus. Várias advertências na Bíblia, no Novo Testamento, em Hebreus também, tem texto que fala que minha vingança, diz o Senhor dos Exércitos, eu os recompensarei. Também fala Hebreus, se eu não me engano, 10:31, horrenda coisa cair na mão do Deus vivo. E tem várias advertências no Novo Testamento, cobra santificação, Hebreus 12:14, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós vemos que o período da graça é um período para estar atento. A graça é infinita, a graça envolve amor, a graça envolve perdão, a graça envolve expiação, mas a graça também envolve cobrança, requer exame de consciência, requer atitude. Vamos ver alguns benefícios da graça aqui em um Novo Testamento. A maravilhosa graça de Deus, estendidos através da fé por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Todos que creem nele, que cumprem os seus mandamentos, têm a vida eterna, mas por intermédio da graça. Muito traduzida por favor e merecido, mas claro que você vai encontrar outros significados como misericórdia, benignidade. Mas essa graça é uma graça proveniente do Altíssimo, do Eterno. Vamos ler aqui alguns textos deste site aqui, voltando ao que éramos. Os benefícios da graça do Criador. Paulo, tendo escolhido Silas, partiu, encomendado pelos irmãos a graça de Deus. Atos 15:14. Encomendado, entre outros significados, está entregar-se, segundo o dicionário da língua portuguesa. A recomendação era para que Paulo se entregasse totalmente a Deus, evitando fazer o mal, livrando-se de sua própria vontade, esvaziando-se do seu ego, para poder ser cheio do Espírito, da vontade e da intenção de Deus. Tito 2, do 11 ao 12, a graça de Deus nos salva, nos livra do pecado. Tiago 3,7 diz que, sendo justificados pela graça, sejamos feitos herdeiros, temos uma herança. Justificado, tornando justo, medida nessa palavra, justificados, livre de culpa. Por quem? Pelo Eterno, pela sua graça. Sejamos, feitos herdeiros. Temos uma herança. Temos uma promessa de herança aqui. Todo filho tem a sua herança, quando passa a ser filho de Deus. Justo, age com justiça, tem boa conduta, fomos justificados. Então, justo, age com justiça, tem boa conduta, faz o que é certo, o que é correto. Então, o justificado faz tudo isso aqui, e pela graça. Claro que a pessoa tem que querer, tem que ter atitude. Justificar, declarar justo, provar que é ou não pode deixar de ser, dar razão plausível de fundamental.
Justificar é declarar justo, sentenciar que é inocente, que foi perdoado, saiu sem punição. É mais ou menos isso. Alguém que foi absorvido, justificado mediante a fé, em conjunto, conjuntamente com a graça de Deus, que nos oferece o perdão, nos oferece misericórdia, por meio da fé através de Jesus Cristo. A graça de Deus, a graça do Altíssimo, justifica quem eu sou diante da humanidade. Ela me torna santo, separado, irrepreensível, inculpável. O termo grego amomos é aquele que não pode ser responsabilizado, aquele que não tem nenhuma acusação contra si. Justiça é a vontade firme e constante de respeitar todos os direitos e de cumprir todos os deveres. Frase de Tomás Aquinos, Somos justos quando temos a justiça, exercemos justiça, a vontade firme e constante de respeitar todos os direitos e de cumprir todos os deveres. Filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. 1 João 3,7. O justo é salvo. Será que todo cristão é justo? Todo cristão se tornou justo? Realmente foi justificado? Fica aí a pergunta, Estar debaixo da graça é estar totalmente comprometido com a presença do Criador. É trazer em si próprio a natureza do Mestre. Estar debaixo da graça é não existir mais nada de mim em mim. E poder dizer assim como Paulo, eu não vivo mais, agora Cristo é quem vive em mim. Gálatas 2:20, 20 ou 2:22, mais ou menos por ali diz, Já estou crucificado com Cristo e vivo eu, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, ao qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ele vive, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, estar debaixo da graça, deixar Cristo viver em você. E não deixar as obras da carne, a concupiscência da carne, o desejo exagerado da carne, tomar parte da sua vida. Isso aqui é tremendo. Viver debaixo da graça. É dizer não ao seu eu, não ao mundo, ao seu eu e ao diabo, não à sua natureza terrena. Não existirá mais dor, da angústia, o sofrimento desnecessário, a tristeza, a mágoa, pois todos estes males só sobrevêm a uma pessoa que se sente culpada. Jesus foi o primeiro a viver uma vida justa para que todo aquele que o siga de igual modo possa também viver. Por isso ele nos deixou seu Espírito, pode ver que é com letra maiúscula, e nos outorgou sua graça para sermos santos e inculpáveis como ele o é. Através da sua graça, ele nos tornou seus irmãos. Hebreus 12:11. Somos irmãos em Cristo. Somos irmãos, filhos de Deus, através da graça. E todo filho tem direito a uma herança. Pertence à família de Deus. Pode chamar Deus de Pai. Que cada um de nós possamos descobrir esta verdade e aproveitar os seus benefícios. Através da sua graça, o Criador nos faz voltar ao projeto inicial da criação, nos transformando de glória em glória até tornar-nos a aurora perfeita. Vivamos então a ser a sua imagem e semelhança. Queria ler aqui um dos versículos também aqui, eu tinha separado aqui, Biblion, site aqui da Bíblia, versículo sobre graça. Graça na Bíblia. A graça de Deus significa favor imerecido para nós quando aceitamos Jesus como Salvador. Deus derrama sobre nós a sua graça. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos sua glória. Glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,14. Cristo era dotado da graça. Ele transmitiu essa graça para nós, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que é em Cristo Jesus. Então fomos justificados,
por meio da fé, mas mediante a graça. Graça salvadora, graça redentora. Render, é resgatar, é pagar um preço, tirar, trazer de volta aquilo que foi roubado, foi sequestrado. Então Cristo veio nos resgatar, um resgate, redenção, um resgate. É trazer de volta, é pagar um preço. Trazer para Ele mediante um preço pago, um resgate, né? Você paga e pega aquilo ali. Então Cristo pagou com preço de sangue na cruz do Calvário, né? O seu grande Redentor. Romanos 3:24. Isso faz parte da graça de Deus, né? O plano de redenção. Pois vocês são salvos pela graça. Por quem? Pela graça de Deus. Por meio da fé, em conjunto com a fé e graça trabalham juntos, né? Percebeu? E isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. A salvação não é por obras, muito embora seja louvável, seja agradável, seja bom, seja imprescindível as obras, a ação, a atitude, mas salvação é pela fé genuína, uma fé dinâmica, uma fé que tem, como eu já fiz um vídeo sobre isso, procure, pesquise vídeos anteriores que falam sobre fé, que eu já fiz alguma breve explicação sobre fé, que tem a ver com fidelidade, tem a ver com confiança, dependência, enfim, é uma fé dinâmica, uma fé genuína. Então, é o dom de Deus, né? Salvação pela graça mediante a fé. Efésios 2:8-9. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que é em Cristo Jesus. A graça fortifica, a graça é benéfica, a graça é agradável. Fortifique, meu filho, na graça. A gente tem que estar sempre persistindo para nos fortificarmos na graça, sempre buscando forças, sempre nos fortalecendo como uma vitamina, como um alimento, como água, algo diário, algo constante para a gente ficar forte, na graça que é em Cristo Jesus. 2 Timóteo 2:1, através da palavra, a gente já vai aprendendo mais sobre a graça de Deus. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, todos, sem exceção. E se você não se salvou, se você não aceitou a Cristo, é excelente, muito ótimo, muito bom, é ótimo. A graça de Deus, através de Jesus Cristo, através da fé. Experimente a graça de Deus, porque a graça de Deus se manifestou e está manifesta hoje a todos. A porta da graça está aberta, a porta da graça salvadora, através de Jesus Cristo, que você pode conquistar por meio da fé. Mas ele me disse, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. 2 Coríntios 12:9. A graça de Deus te basta, falou para o apóstolo Paulo. A graça é suficiente para ele, a graça é suficiente para você, a graça é suficiente para mim, a graça é suficiente para a tua família, para o mundo, a graça Salvador Jesus Cristo. Eu não tenho carro, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, mas a graça de Deus ela basta, é o suficiente. A graça salvadora de Jesus Cristo, a redenção do seu Filho, que você pode conquistar tudo isso através da fé, ela é fundamental e suficiente. Tanto que ele disse, a minha graça te basta. De modo nenhum cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, assim como ele também. Aqui é um outro contexto, mas ele fala que cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, assim como eles também. Salvação pela graça, mediante a fé. Assim aproximamos do trono da graça, um convite, se aproximar do trono da graça. Olá, amados, continuando aqui que o vídeo foi interrompido, diz assim aproximamos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Hebreus 4:16. Aproximar-se do trono da graça, um convite com confiança, e a fim de recebermos misericórdia, olha aí, misericórdia que vem do trono da graça, e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. A graça nos ajuda no momento da necessidade. Uma graça maravilhosa que nós temos aí nos dias atuais, hoje.
Em Números 6:25, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça, favor merecido. Efésios 4:7, cada um de nós foi concedida graça conforme a medida repartida por Cristo. Vem de Cristo a graça. Mas ele nos concede graça maior, por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Tiago 4:6, humildes. Aqui tem um texto longo, que depois você pode ler, Romanos 6, do 14 ao 18. E se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse a graça, já não seria graça, salvação pela graça. Então você tem esses versículos que falam sobre graça, favor merecido. Lá em Atos, capítulo 2, a igreja diz que a igreja caía na graça do povo. Em outras versões fala simpatia. Graça também tem a ver com máximo em beleza. Simpatia. O povo simpatizava a igreja era de uma forma tão simpática, tão agradável, tão graciosa, que caía na graça do povo. O povo via uma simpatia singular, uma simpatia ímpar, algo maravilhoso na vida da igreja. Então a graça também tem esse sentido de simpatia, de a pessoa acabar gostando muito da igreja, algo atrativo, o máximo em beleza. A graça tem outros significados também. E isso tudo vem de vós, mediante a fé, mediante Jesus Cristo, nosso Salvador. Muito obrigado. Peço que compartilhe nosso vídeo, inscreva-se no canal, comente, nos dê sugestões. Estamos lá, temos nosso Face lá, Márcio de Medeiros. Você pode estar enviando mensagem ou adicionando, mandando sugestões. Ok? Participe, você é especial para Deus, para mim e para este canal. Ok? Muito obrigado a todos.